Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Oficina Criativa de Arte. E você tem um gato e um monte de caixa jogada pela sua casa? Então se prepare para dar um upgrade com estilo. No canal já temos aí como fazer um arranhador de gato. Eu ensinei vocês a fazer um modelinho poltrona. E hoje você vai aprender comigo como fazer um arranhador de gato modelo casinha. É isso mesmo. É super fácil, você só precisa de papelão, cola, estilete e criatividade, ok? Então vamos lá. Você quer os moldes certinho? Para acompanhar o passo a passo, o link vai estar logo abaixo da descrição do vídeo, com um valor simbólico para apoiar o canal. Então vamos acompanhar, você vai aprender comigo agora o passo a passo, vou ensinar vocês a montar o molde e em seguida a montagem da casinha. Após baixar o molde, muito prático, muito fácil. Você vai receber todos os arquivos, vai vir tudo numerado. Vem um desenho com um molde só, nós vamos fazer 1, 2, 3, as 4 partes. Então peço para você que acompanhe do começo ao fim para que não perca nada. Quando vocês receberem o molde, ele vai vir com 12 arquivos, ok? A gente vai montar os moldes na sequência, ó, número 1. Aí aqui vem, ó, muito fácil, ó, número 2. E aí você vai montando o quebra-cabeça, ok? Número 3, número 4, 5, o 6, o 7, o 8, já está dando o formato da casinha. Vamos lá, fica muito mais prático com os moldes em mãos. O 9, o 10, o 11... E aqui nós está com 12. Então, como vocês podem observar, muito prático, montando o quebra-cabeça. Nós vamos fazer uma casinha aqui, na altura aproximadamente 70 centímetros de altura. E de largura, ela vai dar aqui aproximadamente 62, uns 60 centímetros. Agora, nós vamos montar esse molde. O que vamos fazer aqui? Vamos lá. Os pessoal têm tido dúvida, até mesmo após baixar o molde, mas não tem segredo. É como se fosse um quebra-cabeça. E com o molde fica muito mais prático. Aqui, quando vocês baixaram o molde, ele vem com margem, tá vendo? Aqui, ó, certinho. Então, para você encaixar um em cima do outro, você pode até já colar assim e passar o durex, ó. Tá vendo? Mas aqui você não vai conseguir visualizar o encaixe aqui, ó. Então, o que eu prefiro fazer? Uma sugestão. Se você quiser visualizar a folha de sulfite e a margem, uma do outro encostando aqui na parte inferior e superior, você pode já passar o durex. Eu prefiro deixar esta margem aqui e recortar essa aqui, ó. Tá vendo? Eu recortando essa margem daqui dessa ponta a outra, eu consigo encaixar certinho e passar o durex já nesse. Então veja como é prático fazer o primeiro. Dê só uma olhada. Então vamos lá. Aqui nós estamos com o molde número 1. Nós vamos pegar já a sequência número 2. Pega uma régua. Você já vem aqui, ó, é muito fácil, ó. Como já tem a margem, ajuda muito, ó. Então você vai vir aqui na margem, na própria margem, risca, ok? E vamos recortar esta parte da margem. Olha só como ficou bem mais fácil agora. Então você deixa a outra margem e aqui você já vai ver que vai encaixar certinho, ó. E acompanha aqui a outra margem aqui, ó. Somente até a margem certinho encaixando no desenho. Ó, bateu certinho, bateu certinho. Aí você pega um durex. Eu costumo fazer assim, ó, quando eu estou colando os moldes primeiro, ó. Para que não venha sair fora a margem, ok, ó. Pegue 2 pequenininhos primeiro. Cola em cima e embaixo, ó. Agora não vai sair mais. Se caso você esbarrar no molde, você vem com o durex e cola, ok? Então está pronto aqui. A gente vai fazer a mesma sequência em todos da mesma maneira que você aprendeu aqui, ok? Vamos lá.
está pronto aqui nosso molde, já recortamos. Vocês viram que prático e fácil? Agora vamos cortar a janelinha. A janelinha aqui você pode cortar com a tesoura, mas vai ficar um pouquinho difícil para cortar com a tesoura. Você tem que fazer um furinho. Eu costumo cortar com estilete, ok? Vocês podem pegar um estilete, passa bem devagarinho no papel, que vai ficar bem mais fácil. Vocês viram que prático? Então, já terminamos aqui o recorte do nosso molde, da janelinha. Aqui, este molde vai servir para todas as partes, ok? Então, por isso que eu falo para acompanhar do começo ao fim a videoaula, para que você não venha perder nada. Porque às vezes depois o pessoal fica me perguntando como que foi que fez o molde, o recorte, enfim. Este mesmo procedimento aqui que eu fiz neste molde, serve para todos os moldes do canal da Oficina Criativa de Arte. Não tem segredo. Vocês viram que vem a margem, vai recortando e unindo com o durex. Fica muito prático e muito fácil. Agora vamos lá. Como vocês podem ver aqui, eu já deixei recortado as partes do molde. Então o que vocês vão fazer primeiramente? Com o molde já pronto, essa aqui vai ser a parte de trás da casinha, ok? Tá aqui, ó, chaminé. Então o que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão pegar o molde, vai colocar em cima de uma chapa de papelão. Se aqui o nosso molde ele está dando 60 de largura e 70 aproximadamente de altura, você pega uma chapa de papelão de 80 por 70. Então você vai colocar em cima de uma chapa de papelão, vai riscar e recortar. Então vamos lá. Com a parte de trás já pronta, o que vamos fazer? Por isso que nós vamos aproveitar o molde todo para fazer todas as partes, ok? Nós vamos fazer a parte da frente, da janelinha. Então olha só, nós vamos recortar a chaminé. Então aqui nós já temos a parte da frente pronta. Eu já deixei aqui recortado também, então vai ficar desta maneira. É o mesmo procedimento, uma chapa de papelão de 80 de altura por 70 de largura. Então já temos aqui pronta a parte de trás e a parte da frente. Agora vamos para as partes menores. Agora vamos cortar a parte de cima, que é do telhado, e a parte inferior, que vai ser a parte do piso, onde o nosso gatinho vai poder arranhar. Aqui no molde vocês podem ver que já vem riscado, ó. Fica muito prático, ó. Ó, parte do piso e a parte superior. Então nós vamos recortar a parte do telhado. Vamos lá. Agora vamos colar a nossa parte da casinha do arranhador de gato. Aqui vamos utilizar cola branca, cola tenaz mesmo. Para render mais, o que a gente faz aqui? A gente vai dar uma diluída, ok? Aqui, como eu já tinha outra cola, coloquei um pouco de água dentro. Não precisa colocar muito, mas dá uma diluída. Pelo menos vai render mais o seu produto na hora que você for colar. Aí, você dá uma diluída, ok? Então vamos lá, vamos para a colagem. Aqui você utiliza uma bandejinha, já pega um rolinho. Esses materiais é tudo baratinho. Para você que quer encontrar com mais facilidade, mais em conta, eu vou deixar o link dos fornecedores também, para você encontrar cola, ok? Rolinho e até mesmo chapa de papelão. Então vamos lá, vamos colar. Agora nós vamos fazer esse procedimento em todas as peças. No final eu vou falar para vocês quanto que utilizamos de cada parte na colagem. Então você vai fazer o mesmo procedimento aqui na colagem na parte traseira, na parte da frente da janela. Aqui também nos pisos você vai colar também um em cima do outro, ok? Deixando desta maneira assim, ó. Então você vai unir todos dessa maneira com cola. E a parte também superior. Então vamos lá que eu vou passar para vocês agora, ela praticamente montada, quantas partes nós utilizamos. Então vamos lá, aqui já estamos com todas as partes coladas do nosso arranhador de gato. Vou passar para vocês agora a quantidade. Olha só que bacana, que legal que ficou. Aqui ficou até com uma parede muito legal, ok? Então, quantas chapas utilizamos aqui para fazer
a parte da janela e a parte da chaminé. Eu utilizei aqui 10 de cada uma, ok? 10 para fazer a parte da janela e 10 para fazer a parte da chaminé. Você pode fazer com a parede também mais fina, se vocês não quiserem dessa largura, vocês podem fazer mais fina ou até maior. Se vocês fizerem mais fina, vocês podem fazer também com 5, vai ficar também muito legal e muito bacana. Então aqui é as partes já da nossa casinha, da janela e da chaminé. E aqui é a parte do telhado. Quantas que utilizamos aqui no telhado e aqui é a parte do arranhador, ó, que vai ser do nosso gatinho, que é a parte do piso. Então utilizamos aqui 50 chapas e 50. Aqui tem que bater igual, ok? Porque aqui nós vamos colocar na parte superior e o piso na parte inferior, para que o gatinho possa entrar dentro. Então, eu fazendo aqui com 50, então deu aproximadamente aqui, ó, 20 centímetros, para que o gatinho possa entrar dentro. Se você quiser, você pode fazer mais largo, porém vai ficar muito pesado. Então, a gente dá a ideia aqui para ficar mais simples e na hora da colagem ficar bem mais fácil. Então, agora nós vamos unir e vamos mostrar para vocês como fixar as partes. Ah, dá para fazer também um outro sistema. Eu achei que também ficou muito legal. Vocês pegar as partes já unidas, quiser colar uma na outra, vai ficar desta maneira. É uma outra ideia também de arranhador. Você pode vir já com a parte do piso e colar. E aqui você também já tem um arranhador bem mais fácil também. Agora vamos fazer o procedimento da videoaula. Vamos lá. Vamos utilizar aqui 4 palitinhos de churrasco, ok? Antes de nós colarmos as nossas partes, como vai ficar muito pesada, então vamos utilizar aqui os reforços. Muito baratinho, palito de churrasco. Vocês vão pegar aqui uma técnica. Calma aí que chegou uma das minhas noras aqui e quer falar algo. Pode falar. Boa. Você vai aparecer ali no vídeo. Vai. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Isso aí. Então vamos lá. Olha só. Uma técnica aqui. Vocês vão pegar na parte antes do telhado. Vocês vão fazer aqui 3 furos. Ok? E aqui vocês podem pegar aqui uns 3 dedos. E fazer um furinho aqui, ó. Vocês vão pegar um palito. Como o papelão é bem maleável. Então vocês vão vir. E vai furar. E deixa passar do outro lado. Ok? Após fazer o primeiro furo, vocês vão fazer os outros furos. Olha só, aqui como eu já deixei furado, mas não tem segredo, é bem fácil. Então com a parte já da traseira da chaminé furada, vocês vão pegar ela e já coloca em cima na parte da frente já. Para que venha ficar igual a furação, vocês vêm e furem também. Ok, ó. Como eu já deixei furado aqui, ó. Então já tá, as duas partes já estão furadas. Agora nós vamos colar. Então veja como é prático e fácil na hora da colagem agora. Vamos lá. Vamos colar a parte do telhado. Então já peguei aqui a parte do telhado. Vamos passar cola numa das partes. Após colado aqui a parte de cima do nosso telhado, enquanto vai secando, vamos colar aqui a parte do piso. Então olha só, pessoal, aqui eu esperei secar um pouquinho, eu virei. Já coloquei os palitos, então vai ficar 3 palitos na parte traseira da chaminé e 3 na parte da frente. E na parte de baixo também coloquei 3 de cada lado, ok? Então aqui, ó, como nós já tinha feito o furo, muito fácil. Você vai pegar o palito de churrasco, já tem a furação aqui, e vai colocando para reforçar. Para reforçar junto com a cola. Vai até onde dá o limite, ok? Aqui já deu, ó. O palito é para ajudar, ok? Então vocês vêm, corta a rebarba. Pronto, então aqui nós já temos um reforço. Agora eu vou levantar a casinha para vocês verem como que ficou o nosso arranhador de gato. Vamos lá. E olha só, ficou pronto aqui o nosso arranhador de gato casinha. Já estou aqui com as minhas gatinhas. Já até brava uma com a outra, ó. Para você que tem seu pet que está estragando o seu sofá arranhando, isso é uma boa ideia para fazer uma casinha arranhador. No canal já temos também a poltrona, viu? E olha só como que ficou. Olha aqui, Melzinha. Vai lá no seu arranhador novo, vai. Olha lá.
E ela se diverte. Ó. E aí, miau? Vem aqui, vai embora não. Ó. Então olha só, ficou muito legal, muito bacana. Pra você que tem seu pet. Vem aqui, miauzinha. Vamos estrear a nova casinha, vem. Vamos mostrar aqui pro pessoal. Olha lá. Aqui essa nova membro da casa. Olha lá. Dá um espaço certinho para o seu gatinho entrar e se divertir, arranhar. Com o seu novo lar, sua nova casinha. Aqui nós temos uma abertura de 20 centímetros, conforme expliquei na videoaula. Você pode fazer menor ou também maior, mas quanto maior, mais pesado vai ficar. Está aí mais uma videoaula para você que gostou desta videoaula. Está aí mais uma videoaula para você que gostou. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal se não for inscrito, ok? Vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima videoaula. Um grande abraço.